Você já foi obrigado a ler livros? Acredito que isso tenha acontecido durante a escola ou a faculdade, para entrega de um trabalho, de um resumo ou até mesmo de uma prova. Ou pior, já leu um livro inteiro, mas na verdade pegou aquele resuminho na internet? Pois é, a nossa jornada com a leitura começou assim. Oi, eu sou a Letícia e por muito tempo eu achei que leitura não fosse para mim. E eu sou a Tainá e confesso que fugi de vários livros. E esse é o Entre Irmãs e Páginas! Imagine que você resolve passar alguns dias em um hotel para fugir da sua própria vida. Mas de repente você se depara com um casamento que está acontecendo que não tem nada a ver com você. Pois é, foi assim que a história de Phoebe começou. E hoje vamos falar sobre o livro Como Arruinar um Casamento. Tá, mas já vamos avisar o pessoal que isso não é um manual, né? É verdade. O livro, ele conta a história de Phoebe, uma mulher deprimida que resolve alugar um quarto em um hotel luxuoso pra tirar a própria vida. Mas ela acaba se envolvendo numa semana de comemoração de um casamento de uma mulher mimada e totalmente obcecada pela perfeição, Layla. Criando assim uma amizade improvável, desafiando expectativas e explorando temas como saúde mental, amor, solidão, aparências sociais e recomeços. Tudo com muito humor e sensibilidade. E quando a gente fala sobre casamento, muitas pessoas imaginam que ele acabou por um grande motivo. Sim. Então, uma traição, uma decisão repentina, uma briga grande. Mas no livro Como Arruinar um Casamento, ele nos mostra o contrário. Então, ele mostra que não é um único erro que faz com que o relacionamento acabe, mas que são pequenas atitudes que desgastam o relacionamento e chega até acabar a conexão que o casal tem. Sim, e não é só isso. Essa atitude inesperada de Phoebe, ela na verdade funciona como um gatilho de um desespero que vinha se formando há anos. Primeiro, é o adiamento da maternidade. Sim. E depois, quando a fertilização in vitro se torna uma possibilidade real para o casal, ela e o marido, Matt, resolvem se dedicar completamente ao processo. Sim. Então, depois de várias tentativas, eles conseguem engravidar. É uma notícia ótima, né? Mas a alegria dura pouco, porque ela descobre que teve um aborto logo no início da gravidez. E aí esse sonho acaba e cada vez mais esse sonho se torna distante para ela. Pra não bastar, veio a pandemia, sempre tem mais. Veio a pandemia global e fez com que a rotina do casal abalasse completamente, né? Matt, ele se tornou emocionalmente distante de Phoebe. Aí, pra não bastar, que é pouco, né? É pouco. É pouco pra ela. É pouco. Veio a descoberta da traição. Sim, bem pesado. Bem pesado, Bem pesado. E o divórcio logo em seguida. Mas enquanto o Matt ele seguia a vida dele com uma nova companheira, Phoebe ela teve que lidar com essa realidade diariamente na universidade, porque ela era professora adjunta. Mas, porque não tá bom, nunca é pouco pra ela, ela chega em casa num dia difícil e encontra Harry, o gato, que é o terapeuta silencioso dela. Sim, que é o único que escutava. Exatamente, que foi testemunha de um casamento desfeito, sem vida no porão. Então, esse é o momento de ruptura pra ela. Ou seja, ela chega nessa pousada totalmente quebrada por dentro. Sim. E o mais interessante é que o livro não tenta romantizar o relacionamento. Então, ele é bem direto, porque ele nos mostra que o relacionamento não se desfaz do nada. Mas ele vai se desfazendo do cotidiano, das pequenas escolhas, do que deixa de ser feito, mas também do que passa a ser ignorado. E é desconfortável, alguns momentos, ler o livro, porque a gente percebe que não são grandes vilões que destroem um relacionamento, mas são hábitos simples, repetidos e que são normalizados com o tempo. Sim, total. E só que quando a Phoebe chega nessa pousada, algo inesperado acontece, porque ela é confundida com os convidados do casamento. É verdade. Imagina só. E ela nem conhece ninguém. Exato. E é um casamento que foi planejado durante o ano inteiro por uma noiva, como eu já tinha dito, que ela é obcecada pela perfeição. Então a noiva acha que tá tudo perfeito, tá tudo sob controle. Exato. Só que ela não esperava pela presença de Phoebe lá, né? Exato. E o mais interessante do livro é o contraste dessas duas mulheres. Nossa, totalmente. A Phoebe, ela tá num colapso emocional, ela está sem chão, ela tá tentando entender como que ela foi parar ali, ela tá perdida dentro dela mesmo e ela tá tentando se reencontrar, entender quem é ela fora do casamento. Sim, exato.
E a noiva está vivendo o extremo oposto, né? Controle, planejamento, expectativa perfeita. É como se uma estivesse vivendo o fim Exato. e a outra a ilusão de um começo perfeito. E é nesse cenário improvável que algo bonito acontece. Então a Phoebe e a noiva, elas passam a se aproximar como amigas. E duas mulheres diferentes, com momentos de vida opostos, começam a enxergar uma na outra, coisa que ninguém vê. Sim, e um dos pontos mais fortes do livro é a comunicação. E não é só sobre falar, é sobre como as pessoas deixam de se ouvir de verdade. Sim. O livro mostra que muitos casais, eles não terminam por falta de amor, gente, mas por falta de um diálogo real. Quando eles começam a dar respostas automáticas, quando um deixa de se expressar, mostrar o que sente para evitar conflito, isso vai criando uma distância silenciosa. Sim, verdade. E a Phoebe e tanto a Layla, elas encontram uma na outra um local de expressão, um local de sinceridade, reflexão. Sim, é algo seguro entre elas. Sim, exatamente. E o livro não é só sobre casamento, é sobre perdas, sobre expectativa, sobre autoconhecimento, sobre que a vida nem sempre segue um plano que a gente imaginou. É sobre encontrar conexões nos momentos que parecem destruídos, que a gente não vê solução. Sim. E muitas pessoas entram num relacionamento com a ideia idealizada de como tudo deveria ser, né? Isso inclui comportamento, reação, até a maturidade emocional do outro, né? E quando a realidade não corresponde à expectativa, isso acaba criando uma frustração silenciosa. Sim. Então, ao invés de as pessoas conversarem sobre, elas vão acumulando ressentimentos pequenos que somados acabam pesando na relação, né? O livro não coloca o foco em culpar alguém, mas ele mostra que ambos os lados, mesmo que inconscientemente, participam dessa construção de enfraquecimento do relacionamento. E talvez esse seja o ponto mais forte, né? Entender que o fim dos relacionamentos, eles não são um evento único. Exato. Ele é um processo onde as escolhas diárias, se não bem cuidadas, elas vão apagando as conexões aos poucos. Isso. E isso leva a uma pergunta desconfortável, né? Quantas pessoas estão tentando controlar tanto a vida perfeita que acabam não percebendo quando ela deixou de ser real? Nossa, e tem uma frase no livro que fala: tornar-se quem você quer ser, como qualquer outra coisa, exige prática, exige acreditar que um dia vai acordar e fazer isso naturalmente. Bem forte, né? Bem forte. E quantos relacionamentos não acabam por falta de amor, mas por falta de presença, de conversa, e o pior ainda, quantas pessoas não estão em relacionamento num papel, mas emocionalmente já se perderam há muito tempo. É verdade. E agora, para finalizar, eu gostaria de ler a frase do livro que me impactou muito. O que quero dizer é que uma história pode ser linda não por causa da forma como termina, mas por conta da forma como é escrita. E se você é uma daquelas pessoas que gostam de ler livros que te fazem pensar, essa é uma ótima opção. Exato. E quem já leu ou pretende ler, comenta aqui se gostou. E sigam nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e TikTok, Entre Irmãs e Páginas. Isso. E para quem tem interesse, o nosso e-book já está disponível para você se aprofundar na leitura e ter esse hábito de forma leve e tranquila. Exato. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo das gêmeas. Um beijo E até a próxima. Aquele resuminho na internet. Tá, mas já vamos avisar o pessoal que isso não é manual, é verdade. O livro... Ele nos mostra totalmente o contrário, que eu errei. Mas podia ir! E agora, por final, eu quero... Cara, velho! A gente mudar. E eu esqueci a minha fala. Então a gente vai ficar aqui horas.